desafio lançado, né? Uma temática muito importante para a igreja e também para a universidade, logicamente, né? Então, muito obrigado pelo desafio posto. Cumprimentar o nosso presidente da igreja, o pastor Leandro Coperec, a toda a diretoria que aqui está também, e a todos os colegas pastores e também os líderes leigos que aqui estão nesse conselho diretor. E ao meu colega que vai me ajudar aqui também, o Mário, para nós conversarmos um pouquinho sobre isso. Eu vou sair da mesa, que eu acho que fica melhor. Bom, a temática que nos foi proposta é essa, né, questionando o nosso modelo de formação. E aqui formação, ela está de forma ampla, não especificamente só a formação teológica. Eu vou abordá-la de forma um pouco mais ampla também. Tá? E falar em formação é um grande desafio, porque formação está ligada com a educação, e esse tema é algo muito dinâmico. É um tema que ele se revitaliza muito rápido. Então, eu entendo, Fred, que a proposta de questionar demonstra também a maturidade do conselho diretor, ao poder parar para olhar um pouco para nós mesmos. Eu acho que nós temos que ter essa maturidade de questionar aquilo que nós estamos fazendo, não no intuito somente da crítica pela crítica, mas no sentido de construir talvez algo diferente, né? E outros desafios. Bom, quando eu pensei no tema, eu lembrei que nós estamos entrando aí nos 500 anos da Reforma, e eu disse, poxa, vamos ver o que o nosso reformador fala um pouquinho sobre isso. Será que ele fala alguma coisa sobre isso? Será que o que ele diz tem a contribuir conosco? E eu busquei unicamente um escrito de Lutero, que é bem conhecido, o Sermão de 1530, onde ele desafia, né, para que as famílias mandem os seus filhos à escola. Eu tirei alguns extratos desse sermão, e por incrível que pareça, tem algumas questões que Lutero coloca que casam como uma luva para 2017. É o que nós estamos vivendo nesse momento no Conselho Diretor. Então eu vou trazer alguns extratos aqui para embasar a reflexão prática que eu vou fazer depois. Eu, inclusive, tirei foto aí do próprio livro, né, para dizer que é original o negócio, né? É o próprio escrito traduzido. Mas aqui eu não vou ler todo o texto, naturalmente, mas eu chamo a atenção. Nessa parte do sermão, Lutero diz assim: exige-se de ti, ele está falando para as pessoas, seriamente que os eduques os filhos para o serviço de Deus, ou então serás erradicado com filhos e tudo. Está dizendo, vocês têm que levar os filhos ao serviço de Deus, ou vocês vão estar erradicados, vão erradicar inclusive com a formação teológica. E aqui ele continua dizendo, como, porém, poderás educá-los para o serviço de Deus se o ministério da pregação e o estado eclesiástico jazem por terra e caíram no abandono? Lutero está olhando para o momento dele e está vendo que não está havendo preocupação com a preservação do ministério da pregação naquele momento. Então Lutero enfoca isso de forma muito forte. Vocês têm que olhar para isso. Vocês não podem deixar isso se perder. E é em parte o que nós estamos fazendo aqui hoje no Conselho Diretor, dando uma olhada nisso. E aí ele diz o seguinte, com isso, quando ele diz, levem os filhos para o serviço de Deus, para o ministério da pregação, mas ele também diz o seguinte, com isso, eu não quero ter insistido que todos devem educar seus filhos para esse ministério, pois não é necessário que todos os meninos se tornem pastores, pregadores ou professores. E é bom saber que os filhos dos patrões e grandes senhores não se destinam para essa finalidade, ou seja, serem pastores, pois o mundo também precisa de herdeiros e gente, do contrário se destroçaria a autoridade secular. O que Lutero lembra aqui? O ministério da pregação, o formar-se pastor, ótimo, mas nós não podemos esquecer da outra formação. Nós precisamos de gente qualificada nas nossas congregações, também em outras áreas, para que o secular também aconteça de forma apropriada. Isso eu vou falar um pouquinho mais depois, quando eu entrar na temática. Tá? Aqui tem uma outra fala dele, onde ele comenta que, ainda que posteriormente um menino que estudou latim aprenda um ofício e se torne um cidadão, olha só o que ele diz: nós o temos de reserva para o caso de necessitá-lo para a função de pastor. Então ele está dizendo, olha, vamos nos capacitar, vamos nos qualificar,
se eu já tenho um povo qualificado, na perspectiva de faltar pastor, eu já dei um passo, eu já proporcionei a formação, uma formação prévia. Aqui ele também fala, voltando aqui um pouquinho, isso aqui se casa muito bem com o que está acontecendo hoje, né? Sobretudo em nossos dias é fácil formar pessoas para ensinar o Evangelho e o Catecismo, que hoje estão fartamente à disposição, não apenas as Sagradas Escrituras, mas também toda a sorte de ciências, livros, leitura e pregação, de maneira que em 3 anos se pode aprender mais do que anteriormente em 20, e que graças aos livros e pregações em língua alemã, inclusive mulheres e crianças sabem mais hoje a respeito de Deus e de Cristo que antes souberam todas as universidades, fundações, conventos, papado e mundo inteiro. É o que nós estamos vivendo hoje, gente. Com o advento da internet, da conectividade, tem estudos que mostram que a humanidade se apropriou de informações e conhecimento na última década que não tinha conseguido até então. E é o que Lutero viveu naquele momento. Com a imprensa de Gutenberg, com a tradução dos livros, as pessoas passaram a ter um amplo acesso à informação e ao conhecimento. Então nós não podemos abrir mão disso de forma nenhuma. Aqui eu não vou entrar nesse texto, aqui Lutero ele fala sobre a questão dos pastores, né? Eu vou direto aqui, quando ele fala das universidades, ele lamenta o que estava acontecendo, ele cita que as universidades de Erfurt, Leipzig e outras estão aí abandonadas, bem como várias escolas fundamentais. Ele diz é uma tristeza. A pequena Wittenberg tem que dar conta do recado quase sozinha. Então ele olha para as universidades também com muito apreço. Nós não podemos abandonar, porque ele estabelece esse diálogo entre a formação teológica e também a formação secular. Lutero olha para isso com muito carinho e com muita atenção. Aqui, para terminar, a insistência dele em ensinar e educar os filhos, né? E tem um outro texto maior aqui também, que novamente ele coloca, né, instituir as melhores escolas, né? Urge educar os meninos e as meninas. Então o nosso reformador, que é a base da nossa teologia, aí, a partir de 1500 e pouco, ele se preocupa muito com esse tema, Fred, da formação. E ele insiste muito. Eu peguei um escrito só, teriam tantos outros, né? Acho que nós temos que ler mais Lutero. De vez em quando a gente deixa ele meio de lado, né? Tem coisa muito interessante nos escritos dele. Então eu parto desse princípio de que nós temos uma origem na reforma que nos conclama isso, a nós olharmos para a formação e questionarmos o nosso modelo. Bom, foi-me mandado 4 perguntinhas básicas. Quem me mandou foi o Fred. Estou entregando ele aqui, e ele disse para mim, tu pode usar como pode não usar. Bom, eu resolvi usar, Fred. Eu vou me guiar pelas perguntas que tu me mandaste para abordar a temática então agora. A primeira pergunta foi essa: o atual modelo de formação de pastores, UBRA e seminário, tem se mostrado eficaz? O que ele traz de bom para nossos pastores? Bom, primeiro, nós temos que lembrar que o modelo que nós temos hoje é um modelo híbrido, tá? É misto. Na realidade, é um duplo modelo que acontece simultaneamente. Nós temos o seminário, onde os alunos estudam, e concomitantemente estão fazendo curso na universidade, na UBRA. Esse é o modelo que acontece. Diferente da minha época, né? Os meus colegas aqui, a gente teve só o modelo do seminário, não teve essa oportunidade de estudar numa universidade. Então, um acaba complementando o outro. Esse é o modelo que nós temos. Bom, olhando esse modelo, eu trago algumas provocações aqui. Eu estou chamando o modelo do seminário de conventual, no sentido de convento, né? No sentido de que os alunos estão em regime de internato, assim como eu me formei também, né? Bom, esse modelo que nós temos hoje, ele traz pontos favoráveis e não favoráveis. Eu acho que, como tudo dentro de uma estrutura, tem pontos negativos e positivos, né? Bom, eu listo aqui o modelo do seminário, talvez, para a gente pensar, isso já se discutia na época que eu estava lá, a questão do paternalismo, muitas vezes, que se estabelece em relação aos alunos, né? Porque estão lá no internato, têm uma vida relativamente tranquila, né? Recebem tudo pronto, e muitos alunos não superam isso durante a sua caminhada, e acaba levando depois, talvez, para o trabalho congregacional
congregacional essa questão mais paternalista. Alguns alunos conseguem superar isso lá durante a sua formação. Eu olhando para trás, lembrando a minha turma, né, Eliseu? A gente pode identificar isso muito bem na turma. Aqueles que deram um passo a mais, aqueles que levaram muito desse paternalismo para o seu trabalho. Um modelo cercado de muros é uma pergunta para nós pensarmos. Ele ainda é factível e real nos dias de hoje? Esse modelo? Para pensar. Tá? A ideia é provocar, né, Fred? Para pensar. Talvez não se incentive a autonomia, a independência, uma maior responsabilidade dos alunos, até com relação à sua própria vida, às suas próprias coisas. Talvez o modelo para muitos fica ali acomodado e vai. Né? Não estou dizendo todos, sempre com essa ressalva, mas o modelo talvez leve um pouco para isso. Né? Talvez um atraso na maturidade. Bom, pontos positivos. O aluno só tem a preocupação de estudar. Isso é altamente positivo. Né? Agora, se a gente pensar do outro lado do muro, não é a realidade que as pessoas vivem hoje no dia a dia. Dentro da congregação de vocês, as pessoas ralam muito para conseguir a sua formação, não é verdade? Tem que trabalhar, tem que correr atrás. Então, é essa análise que a gente tem que fazer entre um modelo fechado e um modelo que talvez poderia fazer com que as coisas andassem diferente. Existe um maior ou melhor acompanhamento dos alunos por parte dos professores, né? O diretor do seminário está aqui, né, Leonel? Quer dizer, existe essa possibilidade de um maior acompanhamento, né? E eu trago como sugestão, a partir de discussões que a gente fez lá também, com o curso de teologia, com professores, a partir desse desafio, apareceu a sugestão da igreja pensar em ter um pastor no campus do seminário. Mas um pastor, uma pessoa que não fosse parte, não integrasse a congregação de professores. Um pastor de fato, que atendesse os alunos de forma pastoral. Porque o professor, embora seja pastor, essa relação ela é complicada, digamos assim. Porque o professor, ele não deixa de ter o poder da caneta, né? Ele avalia o aluno, ele absolve ou ele condena, né? Através da nota, da avaliação. Então essa relação, o ideal seria uma pessoa que não participasse da congregação de professores, nem na parte docente, nem na parte administrativa, mas um pastor. Porque a gente tem já relatos, por exemplo, de alunos que apresentam dificuldades, né, pessoais, psicológicas, né? O professor Thomas Heimer me trouxe uma preocupação dele como psicólogo, de alunos do seminário que o procuram já com uma certa indicação já de quadro depressivo. Tá? Então, talvez, né, em se manter esse modelo, talvez seria interessante pensar em um outro atendimento. Bom, o modelo externo que eu chamo, que é o modelo da teologia pública, que se chama, que é a teologia da UBRA, né, da universidade. Ela é uma teologia pública, como é chamado o termo. Né? Eu gostaria de ter tido essa experiência de ter estudado numa universidade, quando fiz o curso de teologia. Eu, particularmente, acho que é uma grande vantagem para o nosso aluno de seminário poder ter essa convivência de uma universidade. Porque a universidade, tanto uma escola como uma universidade, você tem um mundo lá dentro. Eu sempre digo isso. Lá tudo acontece, de bom e de ruim. Mas você tem tudo lá dentro. As complexidades todas de pessoas, de relacionamentos, de problemas, né? De desafios, de projetos, enfim, ali tudo acontece. E essa vivência do aluno da teologia ali, eu considero extremamente positiva. Né? Outra questão importante, o reconhecimento oficial do título de bacharel. Considero muito importante o aluno sair de lá com um curso reconhecido pelo Ministério da Educação. Isso hoje dá um outro status, inclusive. Né? Vocês na congregação, vocês têm pessoas graduadas, certamente, pessoas que são mestres, que são doutores. Né? Então, se você pelo menos tem essa formação reconhecida, né, você estabelece um outro nível também de diálogo entre o pastor e os seus membros. Né? Então, eu reputo muito importante isso. Né? E um detalhe importante, mesmo que seja uma teologia pública, as diretrizes curriculares do MEC, que foram aprovadas recentemente, ela não descarta a ênfase confessional que cada instituição dá para o seu curso. Então, nós temos aqui garantido a identidade cristã luterana do nosso curso de teologia.
Nós não corremos esse risco. Né? Porque muitas vezes o que eu ouço é isso, o medo é, mas se nós tivermos só uma teologia na universidade, nós vamos poder perder nossas características teológicas. Não, esse justamente é o desafio. Né? Depois eu falo um pouquinho sobre isso. É testar a nossa teologia com o mundo real. Com o mundo real. Testar essa teologia. Isso acontece na universidade. Aqui tem um texto da Faculdade de Ética de São Leopoldo que fala sobre a teologia pública, né? Eu não vou ler todo ele, mas só dizendo aqui que a ênfase aqui é resgatar novamente a pergunta pela função da teologia para o mundo contemporâneo. E ele fala que a teologia pública ela se relaciona com todos, né? E não especificamente tão somente com o público da igreja, mas é um comunicar saberes com o mundo real, né? E isso acontece dentro da universidade. Então, se nós temos como certeza e temos de que a nossa teologia é sedimentada, é pura, é sólida, é verdadeira, nós sabemos disso, por que ter medo de testar? Porque nós só vamos testá-la no mundo real, nos desafios reais, com outros públicos, não só com o público da igreja. Então eu vejo como um desafio muito bom para a própria teologia. Segunda pergunta que foi feita: existem outras possibilidades? Ou seja, além dessa, existem outras possibilidades? A educação à distância é uma realidade palpável? Bom, eu não vou falar muito sobre isso porque eu sei que o Mário vai falar, então eu vou deixar ele falar sobre outras possibilidades, sobre outros modelos de formação. Mas eu trago aqui só uma ideia para a gente pensar. Hoje nós temos um modelo híbrido, né? Seminário e teologia pública. E se a gente invertesse isso? O aluno tivesse que primeiro fazer o modelo aberto, primeiro ter uma graduação reconhecida, para depois ir para o modelo de seminário. E lá sim ter um aprofundamento específico na questão ministerial, pastoral. Para se pensar. Tem faculdades que têm igrejas que trabalham assim. É para pensar. Talvez a gente estaria aqui, inclusive financeiramente, reduzindo custos para a própria ELB. Não sei, teria que analisar. Tá? Mas é uma ideia. Bom, EAD. Aqui eu vou defender muito isso. E vou oferecer um pacote aqui para a igreja hoje, um projeto concreto que nós podemos fazer com o EAD. Bom, aqui tem um texto da revista Caminhando, se não me engano, da Igreja Metodista. É um estudo feito sobre o EAD na teologia. Eu achei muito interessante, ele inicia o texto com essa abordagem. A formação teológica no contexto da educação à distância não é uma competência do século XX ou XXI. As primeiras comunidades cristãs do primeiro século foram formadas por essa modalidade. Haja vista que o Novo Testamento dedica a maior parte dos seus escritos para a modalidade de formação por meio de cartas. Depois de Atos dos Apóstolos, as cartas com seus destinatários definidos, comunidades ou pessoas, tinham por objetivo oferecer uma nova educação teológica e formar as novas comunidades de fé. Alguém de vocês aqui chegou a fazer aquele curso que antigamente tinha do Instituto Universal Brasileiro, o cursinho? Quem é que fez, galera? Vocês estudaram à distância? Educação à distância? Não tinha professor, não é verdade? Se a gente olhar para o Novo Testamento, educação à distância. As cartas de Paulo, qual é o objetivo daquelas cartas? Os cursos lá luteranos, isso é educação à distância, não tem nada de novo. A educação à distância não nasceu agora, não é de hoje isso aí, tá? Podemos interpretar o Novo Testamento a partir desse enfoque também, tá? Bom, EAD. Eu trago aqui uma pesquisa recente que foi feita por essa empresa, a Fox Etnográfica, onde eles avaliaram conversas na internet de mais de 500 pessoas sobre como as pessoas percebem a educação à distância. Eu trago isso para reforçar o que eu vou dizer depois. O que existe na internet sendo falado? Existem muitos preconceitos com relação à educação à distância. Primeiro, que não é sério. Segundo, que é fácil de entrar, é fácil se formar. É mais um caça-níquel das instituições privadas para ganhar dinheiro. É para quem não quer estudar de verdade. Então não vai fazer educação à distância, faz um curso à distância. Esse é um preconceito que existe. Esse preconceito ele tem base principalmente pela desinformação das pessoas. Tá? E porque
na educação à distância se perde muito da experiência presencial, é verdade, é um modelo diferente, é uma opção de educação, né? O que motiva as pessoas a escolherem o curso à distância? Flexibilidade, mobilidade, principalmente mobilidade urbana, né? Você tem que ir para a faculdade, sentar uma noite inteira, né? Aqui você pode estudar a hora que quer, economia de tempo e dinheiro, oportunidade de acesso. Talvez muitos nas nossas congregações, e eu não sei se nós temos esse estudo, pastor Coperec, seria interessante, dos membros luteranos no Brasil, quantos têm formação superior? Nós temos essa estatística da igreja? Deixo como sugestão, de repente, num recadastramento aí dos membros, no recadastramento dos membros da nossa igreja, talvez colocar a questão da escolarização dos membros. Depois vou dizer por que é importante isso. Oportunidade de acesso, muitos gostariam de ter estudado e nunca tiveram oportunidade. A educação à distância hoje é uma realidade. E a fase da vida também é um motivo para a escolha do EAD. Quantos membros nossos que estão lá com seus 50, às vezes 60 anos, tiveram o sonho de ter um curso superior e não conseguiram, e de repente hoje podem ter essa oportunidade. Tá? Bom, e agora eu passo direto para a parte prática, que é a terceira e penúltima pergunta. Existe possibilidade de extensão do modelo do EAD também para leigos com cursos formais pela UBRA? E aqui eu trago o meu projeto, apresentado aí, tentando trazer um projeto que eu deixo para a igreja, um projeto de educação continuada em nível superior, uma proposta que eu estou trazendo aqui, através do EAD. Aqui vocês têm o print da tela da UBRA, os cursos, 20 cursos de EAD que nós oferecemos hoje. Tá? Administração, contábeis, física, geografia, curso de gestão, teologia lá é o último, né, em ordem alfabética. Então nós temos essa gama de cursos hoje sendo ofertados para todo o Brasil. Nós temos uma lista, aqui ficou pequeno, pós-graduação lá do censo. Tá? Também tem uma lista grande de cursos em EAD que são oferecidos pelo Brasil afora. Bom, isso aqui é um mapa da nossa presença no país, né? Nós temos os campos presencial da UBRA, que vocês sabem, né? Rio Grande do Sul, Goiás, Tocantins, Pará, Amazonas e Rondônia, e depois os demais estados são atingidos pela educação à distância. Só não estamos presentes ainda naqueles que estão em branco lá. Tá? Nós já estamos pensando em firmar a bandeira, tá? Em novos polos, né, para esses estados. Então nós temos uma presença grande no Brasil hoje, e nós fizemos o seguinte estudo. Nós pegamos, eu não sei se esse número ainda é, são 533 paróquias na IELB, não sei se está atualizado, mas enfim. Tá. Nós fizemos o seguinte, nós pegamos as 533 paróquias da IELB e mapeamos, estabelecemos um critério distantes de até 100 quilômetros do polo da UBRA. Então, desses 80 polos do Brasil, a gente mapeou as paróquias e estabeleceu uma distância. Paróquias que estão a 100 km de distância, até 100 km desses polos. Bom, a nossa sugestão aqui, o nosso projeto é formar um membro luterano por paróquia, no curso de graduação ou pós-graduação, através do EAD da UBRA. Um membro somente, tá? Envolvendo 300 paróquias. Estamos falando de 300 pessoas sendo formadas. Bom, qual é o custo disso? E aí que vocês vão talvez se surpreender. Eu peguei como exemplo teologia e EAD. Tá? Poderia ser pedagogia, administração, qualquer outro curso. Eu peguei teologia. Hoje a teologia e EAD da UBRA custa R$ 391 por mês. São 4 anos, 48 parcelas de R$ 391. É o custo hoje para você se graduar em teologia à distância na UBRA. Muito bem. Nós dividindo esse valor em 4 anos, formando 200 membros na graduação, nós teríamos um custo de quase R$ 1 milhão nos 4 anos. Que ao dividir por 200 paróquias, cada um investiria R$ 4.600 por ano, ou seja, R$ 391 por mês, cada paróquia, para formar um membro. É impossível dispor de R$ 391 por mês na paróquia para investir na formação de um membro luterano? A gente faz tanta campanha, às vezes, nas congregações, né?
Vamos reformar a churrasqueira, faz uma oferta. Vamos pintar o salão. Será que não está na hora da gente pensar num projeto consistente de formação? Que é o que nós estamos nos propondo, questionar. Para isso, claro que precisa investir. Está aqui uma realidade concreta, que daria para se pensar em abraçar isso aqui. Eu fiz um comparativo com a teologia presencial, que o investimento é maior. Hoje, o aluno que não é do seminário, ele paga por mês R$ 1.100 de mensalidade para estudar lá na UBA. Veja, o custo é 3 vezes mais do que a educação à distância. Então, o EAD ainda é o caminho mais fácil. Pós-graduação, na mesma lógica, se pegássemos 100 pessoas, uma em cada paróquia, nós teríamos um investimento por mês de cada paróquia de R$ 238 para formar, pós-graduar, um membro luterano. Em qualquer área. Daqueles 20 cursos que eu mencionei. Não precisa ser só teologia. Né? Formação de forma ampla. Então, presidente, eu deixo como uma sugestão. É um projeto. A UBRA se dispõe a ajudar. Eu acho que seria uma política muito interessante por parte da igreja, um projeto específico nessa área de formação. E nós temos isso pronto. Esses cursos estão prontos, não tem custo a mais. É só o custo de oferta e manter. E até podemos, dependendo do número, fazer até um preço diferenciado. Tá? Eu trouxe aqui o preço real. Bom, Fred, isso aqui é importante. Cursos de extensão por EAD é uma outra grande possibilidade que a gente tem para fazer. Nós temos a plataforma pronta. E aqui eu penso, porque a gente podia atender demandas específicas das congregações e paróquias. Vocês imaginem, hoje um curso de extensão na UBRA, um curso de 8 horas, 12 horas, ele custa 190 quilos. Divide em 3 vezes ainda. E dá para modelar como quiser, pode fazer de 20, de 40, de 50 horas. A gente define. Qual é a grande vantagem? A flexibilidade, o pouco investimento e sai com o certificado da universidade. Imagina o seguinte, vamos pensar. Quais são as maiores dificuldades que o financeiro da IELB tem com relação às paróquias, por exemplo? Alguns problemas. Às vezes por não entender, às vezes por as pessoas não saberem como fazer. Diversidade. Então, se nós pegássemos e montássemos um curso para a área financeira da IELB, e um membro de cada congregação do Brasil faria esse curso à distância. Para questão legal, né? Questões, enfim, vamos pensar contabilidade, vamos pensar, vamos capacitar todos os tesoureiros da IELB, os secretários, e vamos para a área teológica, vamos fazer um curso para capacitar líderes do bem, visitas de hospitais, estratégias de missão, que vai ser o próximo debate. E aí não precisa ser o corpo docente do seminário da UBRA para fazer esses cursos. Nós podemos pegar os expertos das próprias congregações do Brasil inteiro. Monta o curso, formata ele, põe no formato EAD e oferece. Simples assim. E fácil de fazer. Então, eu deixo aqui como proposta para a igreja pensar que demandas nós teríamos que a gente poderia usar esse instrumento para capacitar e formar as nossas congregações pelo Brasil afora. Teria muitas possibilidades. E, finalmente, para não me estender mais, estou na minha meia hora, mestrado. É a pergunta que me fazem muito, né? Ter um mestrado em teologia reconhecido pela CAPES, que é o órgão do governo que regula, né, os cursos de mestrado e doutorado no Brasil. É uma ansiedade, necessidade, ainda é uma realidade distante? Bom, vejo que nós estamos muito atrasados nisso. Nós já deveríamos ter um mestrado em teologia. Vejo que nós estamos muito atrasados. Primeiro porque é uma oportunidade de formação qualificada dos futuros quadros de professores da teologia da UBRA e do próprio seminário. E também o auxílio na qualificação dos nossos colegas pastores, todos nós. Um curso reconhecido pela CAPES. Ter os títulos reconhecidos, eu já falei sobre isso, é um elemento a mais na melhoria da imagem, inclusive do próprio pastor, você se apresentar como
com uma formação mais qualificada. Naturalmente isso muda, né? Não preciso falar muito sobre isso. Confere um status público aos pastores, que é importante, né? Vocês na congregação, de repente, tem lá um membro que é mestre, doutor, o diálogo é outro se você também já teve essa experiência e a formação, né? Isso acontece dentro da universidade também. Então, com relação ao mestrado, as visitas de comissões do MEC que avaliaram o nosso curso de teologia já por 2 vezes, também colocaram isso, né, que nós já deveríamos ter dado esse passo. Nós entendemos uma discussão interna lá, de que talvez o nosso nicho para o mestrado seria explorar o nosso, no bom sentido, conservadorismo teológico, com o fundamento na Bíblia Sagrada. Porque o nosso curso de teologia, ele é visto pelos de fora como sendo muito reconhecido e forte nisso, que os outros cursos de teologia não têm, via de regra. Nós temos esse enfoque da questão, né, professor Leonel, da questão da fundamentação teológica e bíblica, né? E talvez o mestrado poderia ser um nicho aí para atingirmos um público interessante. Bom, para implantar o mestrado são 2 questões que entram em jogo aqui. Aqui sim, investimento financeiro, e não é pouco. Um mestrado e doutorado numa universidade, via de regra, não se sustenta, ele é inviável financeiramente. O Fred trabalha, né? Mestrado e doutorado não se autossustenta, ele é deficitário. E o quadro docente, que aí avaliando hoje a situação do quadro docente nossa, por exemplo, o envolvimento que os professores do seminário têm com tantas outras atividades, né, seria uma questão que teríamos que ampliar esse quadro. Né, porque esses professores de um mestrado, eles têm que ter uma dedicação de um X de carga horária específico para isso. Né. Ele não pode estar envolvido com 300 coisas, ele tem que ter uma carga horária, não é pouca, para se dedicar exclusivamente a um mestrado. Então é um desafio, mas eu conversei também com a coordenação de teologia lá, nós estamos dispostos a dar esse passo. Vamos tentar construir esse modelo e fazer as contas para ver se a gente tem perna para isso, né? Mas seria um ganho muito grande também para todos nós. E para terminar, eu deixo 3 perguntas. Agora eu vou fazer as perguntas. Considerações finais sobre formação. Importante, penso eu, existe um planejamento de políticas de recursos humanos para o quadro docente do Seminário Concorde? Isso está sendo pensado em termos de futuro, né? O quadro, naturalmente, ele vai se renovando, né? Até por conta da idade, né? Então, existe uma política pensada já para capacitar novos, para no futuro integrar nesse quadro docente? Como é que está isso? A formação continuada do corpo docente, existe uma política estabelecida. Conversava no almoço ali com o Eliseu, né? O Eliseu me disse assim: eu acho que o pastor tinha que estar estudando sempre. Ele sempre tinha que estar estudando, fazendo alguma coisa, um curso, né? Se qualificando. Então existe uma preocupação com isso. E o modelo de aprendizagem atual adotado está sendo reavaliado. Nós na UBRA estamos numa discussão já há 2 anos. Nós vamos reformular completamente o nosso modelo de aprendizagem. Porque hoje a geração que está vindo aí não é mais a geração igual a que vinha. Tá? Se eu pensar 30 anos atrás, a gente sentado na escola, no seminário, e hoje como é que essa garotada que está vindo à frente é completamente diferente. Eu sempre brinco assim, a minha geração, a gente de vez em quando entra na rede, né? A gente de vez em quando acessa o e-mail, de vez em quando a gente busca uma informação. Eles já vêm na barriga da mãe conectados. Né? Eles às vezes saem da rede. Eu vejo pelas minhas filhas. Então, essa é uma outra realidade. E aí, como é que nós estamos ensinando na faculdade de teologia no seminário? Eu ainda esses dias ouvi lá, assim, ao passando, uma pessoa comentar: mas tem um professor que nas aulas de teologia ainda ensina do jeito que ensinava há 30 anos atrás. Bom, será que os nossos seminaristas, eles não estão nesse contexto hoje, de conectividade, de uma forma nova de aprender? Ou eles são pessoas que estão fora disso? Acho que não, né? Então, eu acho que nós temos que analisar pedagogicamente também o que nós estamos fazendo. Para não ficar muito fora do meu tempo, era isso as minhas contribuições ou
provocações, né, em cima do modelo de formação, e reforço aqui o projeto que a gente trouxe, é concreto. Tá? Então, eu deixo espaço para futuramente sentarmos e discutirmos e talvez pensarmos uma estratégia de poder colocar ele em pé. Acho que seria de grande valia para a igreja nós podermos qualificar os nossos membros pelo Brasil afora. Ainda mais, né? Tá ok? Obrigado, Fred.